Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar, porque talvez vocês não entendam como o próprio Jesus falou para os discípulos, né? Vocês não entenderam o que eu quis dizer? Porque para se entender o que Jesus está falando, é preciso que a gente tenha uma caminhada espiritual, ou seja, vida de oração mesmo. Você está ali perseverando, você está buscando realmente a santidade. Você não está buscando Deus somente para resolver seus problemas materiais, mas você está buscando a Deus porque você quer agradá-lo, porque você o ama de verdade. Esses poderão entender. Mas aqueles que ainda estão buscando Deus apenas para resolver problemas, a vida de oração é assim: rezo hoje, amanhã eu não rezo, rezo depois de amanhã, vou na missa de vez em quando, não vai entender o que eu estou dizendo. Então vejam só, esse evangelho é uma continuação de ontem. Os fariseus foram lá e perguntaram a Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos. Porque na cabeça dos judeus, a lei de Moisés, ela estava mais voltada para o corpo. Então existia essa lei da pureza. Por exemplo, por que lavar as mãos? Não era simplesmente uma questão somente de higiene, né? Mas significava o seguinte: nossa, você anda por aí, né, tocando em tudo que é lugar, vai pegando nisso, vai pegando naquilo, aí pode ficar suas mãos com alguns fungos ou sabe lá o quê. E depois você vem agora para pegar as coisas sagradas. Então você tem que estar sempre com o corpo purificado, o corpo limpo. Aí Jesus vem e traz uma revelação para eles. E é aqui que vocês precisam prestar atenção. Jesus diz assim: é do interior do coração do homem que vem a impureza. Não é de fora,
Aí você vê pessoas aí, né, que dizem assim, porque aquela pessoa ela é de uma outra religião, ela é espírita, não toque nela não, senão você vai ficar com alguma coisa. Só que ninguém nunca diz o que é, mas diz, olha, você vai ficar, então você não pode tocar. Não é isso que Jesus está falando. Então vamos lá. Para você entender isso, você vai precisar entender o seguinte. Existe o médico da alma e o médico do corpo. O médico do corpo é esse médico que você vai lá, marca, você diz lá que você está com dor de cabeça, você está com as dores no corpo e você não sabe de onde é que vem essas dores. E aí o médico vai lá, passa a receita, olha, você toma esse remédio. E existe o médico da alma. Quem é o médico da alma? É o padre. O médico do corpo, ele vai se preocupar com tudo aquilo que é referente ao seu corpo. Você tem que ter uma saúde boa mesmo. Mas o padre, ele vai preocupar com a saúde da sua alma. Por exemplo, hoje em dia, né? Porque se fala muito que você tem que fazer exercício físico para você isso, para você ficar bom de saúde e tal, tal. Aí as pessoas costumam, entendam bem o que eu estou dizendo. As pessoas vão lá e dizem assim, padre, eu pequei porque eu não cuidei bem do meu corpo. Entre aspas, essa não é a preocupação do padre. Entre aspas, o padre não é que o padre não esteja preocupado com o seu corpo. Mas hoje se está dando mais ênfase a tudo que está relacionado com o corpo do que com a alma. Então, se você não está cuidando do seu corpo, não é o padre que tem que resolver, é o médico. Então, você tem que ir lá no médico e dizer assim, doutor, eu não estou cuidando bem do meu corpo. O médico, então, como é que você está? Eu estou com dor não sei aonde e tal. Então tá bom, é isso. O padre, você tem que chegar lá e dizer assim, padre, eu não tenho cuidado bem da minha alma. Aí o padre vai dizer, então, meu filho e minha filha, aonde é que está o problema? Eu pequei contra a castidade, eu roubei, eu traí a minha esposa. Vocês estão entendendo a distinção de uma coisa e de outra? Vou dar um outro exemplo para você compreender mais. O seu médico diz que você precisa fazer exercício físico porque você está com um problema de coração. Então ele diz, você precisa fazer caminhada, você precisa, vai numa academia, e vai lá e faz. Aí, tudo bem, você vai para a academia, porque precisa melhorar, né? O seu coração está muito fraco, sei lá. Só que você vai para a academia, chegando lá na academia, você começa, o homem no caso, a olhar para aquela mulher que está ali fazendo exercício físico junto com ele. A mulher está com aquela roupa colada no corpo, tudo atarrachado. Estão entendendo? De forma que quando aquele homem olha para aquela mulher, ele começa a pecar por pensamento, que ele começa a desejar aquela mulher. Ou pode ser também a mulher em relação ao homem, né? O homem tudo atarrachado também. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo? Então, ela começa a olhar aquela mulher para aquele... Ela começa a sentir desejo no coração dela. Então, ele está ali cuidando do corpo, né? Fazendo exercício, correndo, está suando, tal. Emagreceu não sei quantas gramas ou não sei quantos quilos. Mas ele está com o olho fixo naquela mulher e desejando ela. Aí ele vem para o padre,
Padre, pequei por pensamento, depois pequei por ato. Olha, o coração, esse coração é a alma. A alma ficou doente, se alimentou a alma com o que não deveria alimentar. Aí o sacerdote pode dizer, mas como é que você tem alimentado? Olha, padre, o médico pediu para eu ir lá na academia, e olha, não está dando não, eu sou até casado, e a coisa está feia. Olha, o padre, ele não vai preocupar com o seu corpo. Mas o padre vai dizer assim, olha meu filho, então, você precisa sair dessa academia. Você vai fazer exercício físico em outro lugar, mas nessa academia não está dando certo para você, não. Você é casada? Sou. Então, você tem uma esposa, você tem filho? Tem. Olha, você está desejando a mulher do próximo, sabe lá de quem. Você tem que sair dessa academia. Está fazendo mal para a sua alma. O sacerdote não está dizendo que não é para parar de fazer exercício. Ele está dizendo o lugar onde você está indo não está dando certo. Então, aqui eu estou falando agora. Será que você está assim? Você que todo dia sai cedo, né? Dá um beijinho na sua esposa, nos seus filhos, e vai para a academia e está lá. E a mulherada está lá daquele jeito, né? Você vê os exercícios, né? Perna para cima, perna para baixo, abre a perna, é tudo assim. E você está lá, correndo, bebendo água e alimentando a sua alma. É isso que Jesus está dizendo. É do interior que vem os desejos que está atrapalhando você na vida espiritual. E se você não se cuidar, você poderá se perder. Vocês entenderam? Por exemplo, quando um sacerdote é chamado para o hospital, para dar a unção dos enfermos ao doente, ele está indo, porque provavelmente o médico já declarou assim, olha, não tem mais jeito, vai morrer. Então, a unção dos enfermos, embora ela possa surtir um efeito no corpo, e tem pessoas que podem dar o testemunho, de que quando o padre foi lá e deu a unção dos enfermos, a pessoa ela ficou curada. A intenção do padre não é para curar a pessoa do corpo, é da alma. A pessoa está nos últimos momentos da vida e antes dela prestar contas a Deus dos atos que ela cometeu em vida, o sacerdote vai lá, unge o corpo, a alma da pessoa. O efeito é na alma. A pessoa se confessa aos últimos momentos. Dependendo da situação, o padre pode dar a comunhão, que se chama o vinhático, que é o último momento, ela está comungando pela última vez aqui na terra para ir ao encontro do Senhor. Aí o sacerdote dá a unção dos enfermos, faz todas as orações e depois vai aguardar. Se a pessoa ficar curada do corpo, ficou. Se não, ela vai em paz ao encontro de Deus. Olha só, o médico do corpo fez de tudo, diagnosticou, fez tudo que era necessário. Chegou um momento que a pessoa, olha, não dá mais não, ele vai morrer. Aí chama os parentes, né, assim, vem os parentes para se despedir, é isso. Então chama o padre para no último momento o padre dar a cura da alma, que pode ser que aquela pessoa esteja em pecado mortal. Aquele doente não ia na igreja. Aquele doente não queria saber de Deus. Ou aquele doente está aflito, dizendo, estou indo para o meu julgamento, o que vai ser de mim? O padre chega para confortar. Só que hoje,
Os médicos da alma parece que eles estão se tornando mais médicos do corpo. Aí o médico da alma chega lá no púlpito e começa a falar: você precisa fazer exercício físico. Você precisa cuidar mais do seu corpo. Eu não estou dizendo que eu, como padre, eu não posso dizer isso, mas essa não é a minha preocupação. A preocupação minha de padre é essa. Está entendendo, Felipe e Lucas, que estão estudando para ser sacerdote, que são seminaristas? Porque você já observou que hoje todo mundo quer ser médico, né, do corpo, né? Todo mundo já tem um diagnóstico, a pessoa já fala. E nós, sacerdotes, estamos entrando também nessa onda. Aí você encontra os sacerdotes tudo malhado, eles mostrando o corpão dele para dizer assim: olha, estou cuidando do meu corpo. E eu digo: e da sua alma, meu filho? Às vezes está cuidando do corpo, mas há anos não se confessa. Está vivendo uma vida errada. Está vivendo numa vida de pecado. Mas não cuida. Já não reza mais. Nem reza a liturgia das horas. Porque o tempo todo é voltado para a academia. E aí tem que tomar aqueles complementos, não sei, suplemento que fala, né? Vai tomando. Toda hora está no médico, procurando o médico para ver como é que está as batidas do coração, para ver se está tudo bem. E é aquela preocupação exagerada com a comida, né? Olha, esse alimento aqui, uma vez uma pessoa mandou um e-mail dizendo para mim assim: olha, esse negócio, se você comer, dá isso, se aquilo se comer, vai dar aquilo, se comer... Aí era uma lista tão grande que eu disse: bem, pelo jeito, eu não vou ficar doido, porque dessa forma eu vou ficar sem comer. Aí depois vão começar a dizer assim, porque eu vou comer vento, aí vão dizer: olha, o ar está contaminado. Então, pelo amor de Deus, eu deletei e continuo comendo normalmente as coisas. Porque há aquela preocupação exagerada com os alimentos, né? E Jesus está dizendo que o problema não é o alimento, o problema é o interior, e tudo é o alimento. Ah, isso aqui não pode comer. Eu sei, realmente, eu não estou dizendo para você não comer comida gordurosa. Você pode comer, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a minha preocupação não é com as suas gorduras. Porque você pode se salvar gordo, como você pode ir para o inferno magro. Entenderam? Você pode estar magrinho, sem vida com Deus. E aí tudo bonitão, todo malhadão, todo forte. A mulher, o violão, quando ela passa, ela se sente até a tal, né? Porque quando passa os homens ficam tudo olhando, ela se sente a tal, porque está com o corpinho maravilhoso. E indo para o inferno, porque não confessa, não leva uma vida de Deus, com Deus, não tem vida de oração. E aquela gordona, tem aquela vida com Deus, está rezando, está pedindo a Deus a graça. Senhor, perdoa, eu sou uma sem vergonha, eu gordo. Que vai estar lá, aquele caixão grandão, né? Que vai ter que ter umas 100 pessoas para carregar aquele caixão. Mas ela está diante de Deus salva. E aquela que uma pessoa só leva, porque está com o corpo todo esbelto, até uma pessoa leva, está no inferno, porque não cuidou da alma. Por isso que Jesus está dizendo, não, a preocupação não é com o que entra, é com o que está no seu coração, é a tua alma. Como é que você está? Você tem perdoado? Você está com o coração cheio de ódio? Você está adulterando? Você está roubando? Você está no mundo da corrupção?
É essa a preocupação do sacerdote. Embora ele possa se preocupar também com a sua gordura, meu filho. Pode ser, mas não é a preocupação nossa. Então hoje você vê, né? Religiosos, religiosas, pessoas de paróquia que frequentam a igreja, e eles estão todos felizes porque agora o colesterol está baixo. Assim, tudo, nossa, a pergunta é sempre essa: e como está a sua saúde? O que você tem comido? Nossa, como é que você emagreceu? Me ensina uma nova fórmula. Eu estou gostando. É assim, a conversa é essa. Até no meio religioso. No meio religioso a conversa deveria ser: e aí, como é que você está? A sua vida espiritual, como é que você está crescendo? Como é que está a sua vida com Deus? Irmã, você ainda não perdoou a outra irmã? Precisa perdoar, irmã. Olha, irmã, eu li uma vida de santo que fez um bem tão grande para a minha alma. Nossa, como isso está fazendo um bem para a minha alma? Essa é a nossa conversa. Não estou dizendo de pessoas alienadas. Eu estou dizendo que a conversa que nós deveríamos ter, nós não temos mais. Nós só falamos, a conversa é: você emagreceu? Você, como é que está a sua saúde? Você tem feito? Nossa, é assim. Às vezes a pessoa olha e diz: nossa, padre, o senhor emagreceu, está magro. Aí outro fala assim: nossa, padre, o senhor engordou. Você tem feito exercício físico? É assim, a conversa é essa. Mas não perguntam assim: e aí, padre, o senhor tem rezado? Como é que está a tua vida espiritual, padre? Olha, padre, eu tenho olhado o senhor muito tempo. O pecado que o senhor cometeu, não, padre, o senhor está precisando se confessar? E o senhor está... Então veja, você que é missionário, você que é missionária, você que é sacerdote, você que é freira, você que está que trabalha na paróquia, veja quais são as suas preocupações. Eu vejo um exagero, as pessoas acordam 4 horas da manhã para ficar andando, caminhando. Aí você diz assim: olha, vamos lá 4 horas da manhã rezar. Eu, rapaz, me acordar numa hora dessa para rezar, tá vendo? É assim. Você tem que acordar cedo para fazer exercício, acordar cedo para caminhar, acordar cedo para ir na academia. Não estou dizendo que não pode, pode. Eu estou falando do evangelho de hoje. Mas chame a pessoa para acordar cedo para rezar. Não, você é louco. E quando a pessoa acorda e diz: estou indo fazer uma vigília, é doido mesmo fazer vigília. Bem, no final os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus, e disseram: será que... Aí Jesus disse: vocês não compreenderam o que eu estou dizendo? Eu acho que você não compreendeu, talvez você não tenha compreendido. Eu compreendi o que eu estou falando. Eu entendi muito bem. Eu não sei se você me entendeu. Se você não entendeu, então reza, meu filho. Reza, minha filha, para você entender o que eu estou falando. Porque nós estamos vivendo um materialismo muito grande. O modernismo está nos levando ao materialismo. E nós buscamos a Deus pelo material, não pelo espiritual. Nós não buscamos a Deus para nos salvar. Nós buscamos a Deus para Ele me curar da dor de dente. Porque eu não estou aguentando mais. Eu entendo a dor de dente sua. Eu já tive muito quando criança. Só que essa, entre aspas, não é a preocupação. Olha, o cura. Por isso que fala cura de Ars, que é São João Maria Vianney, né? O cura das, o cura de Ars. Quem é o cura de Ars? É esse, é o que cura a alma das pessoas de Ars, da paróquia de Ars. Ele foi o cura. Ele chegou lá e a comunidade
estava perdida. A igreja estava, que quem tomava conta e ia rezar na igreja eram as aranhas e os ratos. Você vê a situação que estava. O povo ia para as baladas, bebiam, adultério. E lá tinha um médico do corpo. Agora chegou o cura, ou seja, o cura da alma. O cura da alma, ele olha e diz assim, está perdido. Aí ele começa a rezar, e as pessoas começam a mudar de vida e começam a se confessar. Olha, foi isso que o cura das fez. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.